Hoje estamos analisando um caso da segunda metade do século XIX. Então sente-se e relaxe enquanto vamos para os Estados Unidos. John Hughes nasceu em 11 de novembro de 1833 em Douglas, Ilha de Man, filho de Robert Hughes e Mary Ann Stevenson. Na época, Douglas, a capital, crescia como cidade litorânea e porto importante. Ela conectava a ilha, a Grã-Bretanha e a Irlanda e já havia estabelecido uma comunidade animada de pescadores, comerciantes e artesãos. A família de John era religiosa e frequentava a igreja onde a fé era central em suas vidas. Os domingos eram dedicados aos cultos e o ensino das escrituras moldava grande parte da rotina diária deles. As coisas eram confortáveis para eles. Eles moravam em uma fazenda bem grande que lhes proporcionava uma vida estável. Quando João tinha 5 anos, seu pai morreu e sua mãe teve que criá-lo sozinha. Sem o apoio do pai, a vida ficou incerta e conforme João crescia, tinha dificuldade em se firmar no trabalho. Ele era ambicioso, mas ainda não tinha encontrado seu lugar, sempre buscando algo que lhe desse um senso de propósito. Não importava o caminho que ele tentasse, parecia que estava sempre se sentindo inquieto e inseguro. Em 1853, ele deixou a ilha de Man e mudou-se para Liverpool, uma cidade portuária em crescimento e cheia de oportunidades para recomeçar. 2 anos depois, em 17 de abril de 1855, ele se casou com Margaret Neal, uma jovem de família religiosa como a dele, onde fé e igreja eram centrais. Nos anos seguintes, Margaret teve 2 filhos, mas o segundo, infelizmente, não sobreviveu à infância. A perda devastou John e, em 1860, ele decidiu ir sozinho para os Estados Unidos. O país oferecia boas oportunidades a imigrantes, com empregos na agricultura, mineração e construção ferroviária. Cidades como Nova York e Chicago cresciam rápido, oferecendo empregos em fábricas e empresas. John se estabeleceu em Bedford, Ohio, onde montou um consultório médico na praça pública. Parecia que finalmente ele havia encontrado uma profissão que combinava com ele. Aqui ele conheceu pela primeira vez o Sr. Thomas Parsons. Eles se conheceram por meio de Harry Parsons, primo inglês do Sr. Parsons que já conhecia o Sr. Hughes. Em 1863, John trouxe Margaret e o filho, reunindo a família. Mas, como a guerra civil ainda estava em andamento, o tempo deles juntos foi curto e John se alistou no 58º Regimento da Infantaria Voluntária de Ohio. Logo depois, ele foi promovido a sargento e sua formação médica lhe trouxe ainda mais reconhecimento, sendo nomeado assistente de cirurgião. No verão, ele chefiava o Hospital Marinho em Vicksburg, dedicando-se totalmente ao trabalho. As exigências eram grandes, mas ele parecia ter encontrado um propósito ao cuidar dos soldados feridos. No entanto, alguns meses depois, ele recebeu a notícia de que seu filho estava muito doente. Sem hesitar, ele renunciou ao seu cargo e fez a longa viagem de volta para Bedford. Ao voltar, ele não encontrou o lar que deixou. Margaret havia mergulhado em uma vida de embriaguez. Seu comportamento imprudente a tornava uma fonte constante de problemas com os vizinhos, e o lar familiar, antes pacífico, agora era um lugar de inquietação e desordem. João cuidou do filho até sua recuperação, garantindo a melhora antes de decidir partir. Ele não conseguiu suportar o caos, então mudou-se para Cleveland e abriu um consultório médico. No entanto, ele frequentemente se sentia culpado. Ele havia pedido para sua esposa deixar a Inglaterra e vir para a América, e agora ele a havia abandonado. Ele enfrentou sentimentos conflitantes e começou a beber, esperando que o álcool aliviasse sua dor e trouxesse alívio temporário à consciência. Certa noite, ele foi a um baile beneficente para soldados, evento que reunia a comunidade em apoio aos afetados pela guerra. Cercado por música animada, dança e conversas, ele mais uma vez buscou consolo no álcool, bebendo mais do que deveria. Quando o baile terminou, em vez de ir para casa, ele decidiu visitar seu amigo Harry Parsons. Ele chegou à casa dele e bebeu ainda mais, antes de finalmente sucumbir aos seus excessos e desmaiar. Na manhã seguinte, ele acordou cheio de vergonha e remorso, com a cabeça latejando pelos excessos da noite anterior e tentando organizar os pensamentos, foi recebido por Tamsin, prima de Harry Parsons e filha de Thomas Parsons, a quem conhecera em 1863.
Tamsin, muito bonita, falou a John sobre sua preocupação com os hábitos de bebida dele, mas ele não a ouviu de fato. Ele apenas a encarou, esquecendo seus problemas por um momento. Apesar de seu estado, ele sentiu uma atração inexplicável por Tamsin, misto de admiração, curiosidade e algo mais profundo que não sabia explicar. Logo depois, ele a convenceu a ir com ele para Pittsburgh, onde, em 19 de dezembro de 1864, pediu Tamsin em casamento e ela aceitou. No dia seguinte, se casaram. Ele conseguiu se casar com Tamsin ao entregar ao juiz um documento que declarava que ele estava divorciado. Mas o documento era falso. O Dr. John Hughes ainda era legalmente casado e enganou o tribunal e sua noiva ao tentar falsificar seu estado civil. Logo a notícia do casamento chegou à família Parsons. Sabendo que John Hughes já era casado e desconfiando de qualquer documento de divórcio, eles enviaram o cunhado de Tamsin, Sr. Joseph Haynes, para encontrá-la. Com a ajuda das autoridades, ele localizou os recém-casados no Hotel St. Clair. John Hughes foi então preso sob a acusação de bigamia. Houve um julgamento amplamente divulgado que atraiu grande atenção em Cleveland e Bedford. O caso contra o doutor era convincente e as testemunhas forneceram depoimentos sobre seu engano e casamento fraudulento. Apesar das tentativas de defesa, as evidências deixaram poucas dúvidas e o juiz deu 4 anos de prisão na penitenciária de Allegheny. A condenação não apenas afetou sua reputação profissional e pessoal, mas também lançou uma sombra de desgraça sobre ele. Antes considerado um médico respeitado, ele agora se tornou alvo de condenação pública. Sua segunda esposa, Tamsin, carregou o peso emocional do escândalo, suportando tanto a dor pessoal quanto a humilhação de ter sido enganada de maneira tão cruel. A natureza pública do caso fazia com que ela não pudesse escapar dos sussurros e do julgamento daqueles que acompanhavam o processo, aprofundando ainda mais seu sofrimento. O Dr. John Hughes cumpriu só 3 meses de sua sentença e foi perdoado em março de 1865. Determinado a seguir um caminho melhor, ele voltou para Cleveland e retomou sua prática médica. Porém, dificuldades financeiras o forçaram a viver modestamente e, apesar de tentar retomar a normalidade, a sombra do passado seguia presente. Sua esposa, incapaz de perdoar suas ações, fez arranjos para retornar à ilha de Man. John considerou brevemente a ideia de ir com ela, mas no final decidiu não fazê-lo. Ela não queria a humilhação de tê-lo lá e ele não tinha dinheiro suficiente para a passagem. Sozinho, ele queria muito se reconciliar com Tamsin. Na noite de 24 de julho, ele apareceu sem convite na casa dela e implorou para que ela voltasse. Apesar da insistência, Tamsin recusou. Ela não queria perdoar o engano que causou tantos problemas em sua vida. Quando o pai dela voltou para casa, ele ordenou que John saísse e entrou em contato com as autoridades. John Hughes foi então preso. Para evitar punições adicionais, ele concordou em não visitar a casa dos Parsons nem fazer qualquer contato com Tamsin. Mas ele continuou obcecado pela jovem e nos dias que se seguiram fez ameaças alarmantes contra ela e sua família, chegando até a pedir a um colega médico se poderia lhe emprestar uma arma. Na segunda-feira, 8 de agosto, ele deixou Cleveland em uma carruagem com um amigo chamado Oscar Russell e um cocheiro chamado Horry Carr. Eles foram primeiro para Newborough, mas depois decidiram procurar um hotel em Bedford. Por volta das 10 da manhã do dia seguinte, terça-feira, 9 de agosto, João enviou um garoto para verificar se Tamsin estava em casa. Quando o garoto voltou, disse que a senhorita Parsons e sua mãe estavam colhendo amoras. Sem se deixar abater, João foi procurá-la e, depois de ver a jovem caminhando em direção à sua casa, tentou falar com ela. Mas, mais uma vez, Tamsin disse que não queria mais nada com ele e que mandaria prendê-lo se ele continuasse a persegui-la. Felizmente, um cavalheiro estava passando de carruagem e escoltou Tamsin e sua mãe até em casa. Sentindo-se negligenciado e frustrado, Dr. Hughes foi a um bar e começou a beber novamente. Ouviu rumores de que Tamsin era cortejada por outro homem, o que o deixou ainda mais ciumento e irritado. A ideia de ela estar com outra pessoa o consumia e a cada gole suas emoções ficavam mais intensas. Sem conseguir esquecer, ele deixou o bar e foi procurá-la novamente. Ao se aproximar da casa dela, soube que a família dela tinha ido a Bedford Village para mandá-lo prender. Ao perceber isso, sua frustração se transformou em desespero.
Ele esperou na esquina, fora de vista, e, eventualmente, sem saber que ele estava lá, Tamsin saiu. Ao se aproximar, ele perguntou de novo se ela iria, mas ela recusou novamente. Quando ela se afastou, ele tirou uma pistola do bolso e, olhando diretamente para ela, disse: "Adeus, Tammy. Vamos nos encontrar em outro mundo." Ele então atirou. A primeira bala acertou sua nuca. Ele atirou novamente, desta vez acertando a parte de trás da cabeça dela, matando-a instantaneamente. João então correu até a estrada, onde sua carruagem o aguardava. Ele entrou e, apontando a pistola ao cocheiro, ordenou que partisse. Eles correram pela estrada para Newborough, mas foram perseguidos por um soldado e José Haynes, que haviam visto tudo. A 1 quilômetro da vila, Dr. Hughes saltou da carruagem e correu para a floresta. Seus perseguidores não o viram e seguiram a carruagem, alcançando-a só para descobrir que Dr. Hughes não estava lá. Moradores da região saíram de casa para ajudar na busca. As estradas foram vigiadas e homens patrulharam juntos entre as árvores onde John Hughes sumiu. A mistura de mata densa e campo aberto dificultava bastante a busca. Após 3 horas, ele foi avistado perto de um arbusto e, sem resistência, foi preso. Ele foi levado de volta para Bedford em uma viatura policial. Foi relatado que durante a viagem o Dr. Hughes falou abertamente sobre o que havia acontecido. Quando um dos policiais comentou sobre a natureza trágica do evento, o doutor supostamente respondeu: "Não, eu fui lá de propósito para matá-la e estou feliz por ter feito isso. Eu a matei por amor. Se pudesse matar Joseph Haynes também, estaria totalmente satisfeito." Por volta das 19h, eles chegaram à cadeia do condado, onde o prisioneiro foi colocado em uma cela e acusado de assassinato. O julgamento dele começou na quarta, 6 de dezembro, perante o juiz Coffinberry. O tribunal estava cheio de público e imprensa. Todos estavam ansiosos para acompanhar o caso que cativou Ohio. Dr. Hughes declarou-se inocente. O tempo na prisão cobrara seu preço. Ele estava pálido, mais magro e visivelmente nervoso. Embora tivesse 1,78 metros de altura e um porte forte, o tempo atrás das grades o fazia parecer mais velho. Mas apesar disso, ele continuava bem vestido e mantinha uma presença distinta. O promotor Charles W. Palmer apresentou o caso com precisão, enfatizando a obsessão do Sr. Hughes por Tamsin e os eventos que levaram à sua prisão. Várias testemunhas depuseram, algumas viram Dr. Hughes e Tamsin Parsons juntos durante o breve relacionamento, outras relataram o comportamento dele após a separação e sua obsessão crescente por ela após o casamento bígamo. Alguns relataram perseguições implacáveis, atitudes erráticas e a incapacidade de aceitar o fim do relacionamento, mostrando um homem dominado pela fixação. Eduardo Nichols, de 14 anos, contou que trabalhava no escritório do Sr. Hughes e já vira lá uma pistola com detalhes em prata, normalmente guardada sob o travesseiro dele pela manhã. A defesa tentou retratar o Dr. Hughes como movido pelo amor, não pela malícia, alegando que suas ações foram fruto do desespero, especialmente em 9 de agosto, quando muitos testemunharam seu comportamento. Eles apresentaram testemunhas que atestaram seu bom caráter, seu excelente histórico na infantaria e como o álcool levou à sua queda em desgraça. O Sr. João Domingos Keegan testemunhou que conhecia o réu desde 1862 e disse ao tribunal que seu comportamento quando estava embriagado era instável. Ele disse que o Sr. Hughes não parecia se importar com suas ações quando estava bêbado, muitas vezes se tornando incoerente, mas era um cavalheiro quando estava sóbrio. O Sr. Keegan acrescentou que, quando estava embriagado, o comportamento do Sr. Hughes em algumas ocasiões se tornava tão desagradável que ele o proibiu de entrar em sua loja. Paul Maguire, dono de uma mercearia, testemunhou ter visto Hughes e Russell na noite anterior ao assassinato. Disse que Hughes pediu um frasco do melhor uísque para sua viagem a Bedford. Ele disse que o Sr. Hughes era sóbrio na loja, mas ficava desagradável bêbado. John Cubbin foi uma testemunha importante. Ele tinha sido um conhecido de infância dos réus, pois também era da ilha de Man. Ele contou ao tribunal sobre casos de doença mental na família Hughes e mencionou a avó de John, senhora Jane Kenwich, que havia tirado a própria vida, possivelmente devido à instabilidade mental. Ele também deu exemplos de outros casos de doença mental na família Hughes, e a defesa argumentou que essa possível instabilidade mental
poderia ser hereditária. À medida que o julgamento avançava, as emoções ficaram à flor da pele, mais testemunhas foram apresentadas e o público e a imprensa ficaram ainda mais envolvidos com o andamento do processo. Cada testemunho tornava o caso mais pesado e a tensão na sala aumentava enquanto acusação e defesa apresentavam seus argumentos. Finalmente, o último testemunho foi ouvido e, após as alegações finais, o juiz Coffinberry fez o resumo do caso. Ele explicou cuidadosamente ao júri a complexa relação entre insanidade, intoxicação e responsabilidade criminal. Ele disse que, se uma pessoa tivesse a mente prejudicada pelo alcoolismo habitual e não distinguisse o certo do errado ou entendesse suas ações, não poderia ser responsabilizada pelo crime, assim como acontece com a insanidade por causas naturais. Ele afirmou que, se alguém sóbrio comete um crime durante um acesso de raiva estando bêbado, a insanidade temporária da embriaguez não isenta totalmente a responsabilidade. O júri se retirou e o tribunal foi encerrado. Quando anunciaram o veredito do júri, todos correram ao tribunal e uma multidão se reuniu do lado de fora. O silêncio era pesado quando o réu chegou e todos aguardavam ansiosos. Às 3, o xerife levou o júri para dentro. A chamada foi feita e o juiz perguntou: "Senhores do júri, vocês chegaram a um acordo?" O chefe do júri, um homem chamado Dr. Moore, então respondeu: "Chegamos." O juiz perguntou: "Qual veredicto apresentam?" Ao que o chefe do júri respondeu: "Culpado de assassinato em primeiro grau." O Dr. John Hughes não reagiu visivelmente e foi condenado à morte. A saída dele do tribunal foi solene e tensa. Ele caminhou firme, encarando a multidão com dignidade silenciosa, enquanto os espectadores o observavam com piedade. Sua expressão permaneceu sombria, como se já estivesse preparado para o que estava por vir. Na prisão, à espera da execução, John Hughes refletiu sobre o passado. Ele disse que lamentava profundamente as escolhas que fez que o levaram até aquele ponto e expressou remorso, especialmente pelo impacto em seu filho, sabendo que suas ações deixaram um legado duradouro de vergonha. Mas ele aceitou sua sentença e aguardou o julgamento final. Tentaram reduzir sua sentença para prisão perpétua, mas sem sucesso, e o Dr. John Hughes foi executado em 9 de fevereiro de 1866. No cadafalso, ele fez um longo discurso aos presentes, refletindo sobre sua vida, erros passados e os trágicos fatos que o condenaram. Ele culpou o álcool por sua queda e alertou sobre seus efeitos destrutivos. Em seus momentos finais, ele expressou a esperança solene de que seu destino servisse como lição, desencorajando outros a seguir o mesmo caminho destrutivo. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor deixem quaisquer comentários ou sugestões que tiverem e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.